Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 13. Louvo a Deus pela oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Cumprimento ao pastor, todo o grupo de obreiros, que Deus abençoe cada um, grupo de louvor. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, instrumento gracioso de Deus na minha vida. E também estendo a minha gratidão à irmã Ágata, junto com o departamento de música, que confiou esta escala para mim. Muito obrigado, que Deus abençoe. Quem achou diz amém. Amém. Está escrito assim, irmãos: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-nos uns aos outros com estas palavras. Amém? Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo, com graça e misericórdia, tome o coração de cada um de nós que aqui está. Que a igreja do Senhor seja edificada profundamente e que o Senhor receba a glória para o seu nome. Aleluia. Irmãos, enquanto o mundo aí fora, através dos jornais, na televisão, internet, anuncia guerras, anuncia corrupção, crises, coisas que nos espantam quando olhamos para o noticiário, ainda que a informação da desgraça esteja sendo predominantemente espalhada por todo o mundo, existe um povo de Deus que aguarda ansiosamente a vinda de Jesus Cristo. Esse povo não depende do noticiário, esse povo não depende de informação, esse povo depende apenas da dependência de Jesus, e ele está firmado numa esperança inabalável que é a volta do seu Senhor. Ainda que línguas falem por aí que Deus não está no controle do que acontece, através das desgraças, através dos eventos naturais, através das catástrofes, o Senhor permanece soberano, sentado no seu trono, controlando tudo e todos, porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel, porque Ele é justo e porque Ele é santo, e tem o domínio da minha vida, da sua vida, da nossa vida, na palma de suas mãos. Glória, pois, ao nome do Senhor. Essa é a esperança que temos na vinda de Jesus. Ela é uma bendita esperança que o apóstolo Paulo fala em Tito, no capítulo 2, versículo 13. Ele fala para o seu filho na fé, Tito: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa esperança não é um sonho distante, é uma realidade futura e verdadeira que nós experimentamos em nosso coração, porque o Espírito Santo e a noiva do Espírito, a noiva que está aqui nesta noite, diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. A igreja clama a noiva dele. Diz o hino: nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar.
Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Estamos firmes nesta promessa. Não andamos desgarrados, não andamos perambulando, sem destino. Não somos como os que não têm esperança. Nós temos uma esperança inabalável na volta de Cristo. Aquele que nos ama, aquele que ama a sua vida, aquele que verteu o seu sangue por amor a você. Ele volta. Ele volta. Cristo volta. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos aqui o apóstolo Paulo dizendo que porque se nós cremos, antes disso, no versículo 13, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Esse ser ignorante não é aquele ignorante estúpido, é o ignorante que não tem o conhecimento. Então ele está dizendo: irmãos, eu não quero que vocês estejam sem instrução nessa parte que eu vou falar para vocês. Enquanto concernente a isso que eu vou dizer, é necessário que vocês estejam bem instruídos. Então ele está dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, aos irmãos que já morreram em Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Está escrito assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra de quem? Pela palavra do Senhor. Não é pela minha palavra, é pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E ele diz isso baseado numa promessa que sustenta a nossa fé. Então, em primeiro lugar, a esperança na volta de Cristo, ela é uma esperança que é baseada numa promessa. E essa promessa está escrita em João 14, que diz: não se turbem o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito isso para vocês. Se não fosse assim, eu teria dito, mas é assim. Eu vou para o meu Pai e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós que esperam a minha vinda, vós que foram lavados, vós que foram santificados, vós que entregaram a sua vida a Jesus, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Louvado seja o nome do Senhor. O cenário do texto de João é de aflição. Os discípulos estavam vendo que Jesus breve morreria, e eles estavam com o coração perturbado, e Jesus dá ensinamentos a ele. Também tinha sido anunciado uma traição no meio dos discípulos, e o coração deles estava desfalecendo. Como assim aqueles que comem conosco na nossa volta vão nos trair? Eu quero dizer algo para você aqui nesta noite. Por mais que o seu coração esteja angustiado com palavras que foram ditas a você, talvez você confiou em alguém e esse alguém te disse palavras que magoou e entristeceu o seu coração. Talvez você esteja se sentindo traído nesta noite, mas eu digo para você: não se turbe o teu coração. Crede em Deus, crede também em Jesus. Na casa do Pai há muitas moradas. Essa dor é momentânea, logo será tirada, logo será sarada. O Senhor está curando corações aqui. Não se turbe o vosso coração. O apóstolo Paulo diz: porque o mesmo Senhor, ele diz: dizemos, pois, isto pela palavra de Deus, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é uma palavra, um termo grego, que significa parousia.
Essa palavra ela é usada cerca de 24 vezes no Novo Testamento. E ela descreve a vinda gloriosa de Jesus. Essa palavra ela era usada para quando fosse falar que um imperador estava chegando no ambiente, ou alguém muito poderoso. Se por acaso entrasse alguém de renome no nosso meio e tivéssemos que anunciar a sua entrada, por essa pessoa ter um status social muito elevado, seria usada essa palavra, ó, chegou. E nós entenderíamos que aquela pessoa que está entrando aqui é alguém que deve receber honra. Então o apóstolo Paulo fala sobre a vinda do Senhor. E ele está dizendo, esse que veio, ele é mais poderoso do que todos os reis que já vieram antes. Ele é mais poderoso do que Alexandre o Grande. Ele é mais poderoso do que o Trump. Ele é mais poderoso do que Bolsonaro. Ele é mais poderoso do que Lula. Ele é mais poderoso do que todo líder político que já houve. Porque ele não é apenas um líder político, ele é o Criador dos céus e da terra. Então a vinda do Senhor é dita como um grande evento, porque esse mundo está para receber o seu Criador. Esse mundo um dia verá em glória aquele que muito recusaram, aquele que muito zombaram. Ele virá em grande glória. O seu rei, o nosso rei, o Criador dos céus e da terra, aquele que suportou a afronta, aquele que suportou a desonra, virá em grande glória. Na cruz do Calvário zombavam e cuspiam nele, meneavam a sua cabeça dizendo, salvou tantos e não consegue salvar a si mesmo. Mas ele voltará glorioso, e aqueles que o transpassaram verão a sua glória. E muitos se lamentarão diante dele, porque verão aquele que recusaram. Ele vem, e a vinda dele é gloriosa. Os apóstolos, quando olhavam para o céu, vendo Jesus levantar, sendo assunto aos céus, eles olham atônitos. E um anjo diz, varões galileus, esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como vocês o viram subir. Ele voltará em grande glória. E a nossa esperança está firmada no retorno de Jesus. A minha e a tua esperança deve estar firmada, porque é uma promessa. E a palavra do Senhor é verdadeira e fiel. Ele disse que viria, Gênesis 3,15. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. Ele veio, esmagou a cabeça da serpente. Ele disse que morreria, morreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. Ele disse que subiria aos céus, subiu. Ele disse que voltaria, porque duvidar? Todavia, seja todo homem mentiroso e Cristo verdadeiro. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, se Ele disse que volta, Ele volta. E nós aguardamos a sua vinda. Enquanto o mundo aí fora se desmancha em desgraça, a igreja se firma na palavra. O Cristo que veio uma vez como cordeiro, voltará como leão. A cruz que um dia o pregou, não pode mais o segurar, porque ele virá em poder e grande glória. Crer na volta de Cristo é crer que a história será encerrada pela mão do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, a esperança na volta de Cristo, ela consola os nossos corações. Porque Ele diz assim, dizemos pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E no versículo 18 ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Os irmãos que estavam lá, estavam perdendo seus entes queridos, perdendo pai, perdendo irmão, perdendo filho. E por não ter o conhecimento da palavra de Deus e da revelação, porque ainda estava em crescimento a igreja, eles achavam que aqueles que morreram
não tinha esperança para eles. Eles acreditavam que Jesus voltaria, mas Jesus vai voltar, mas é a minha mãe que acabou morrendo. Então acontecia essa falta de esperança. O apóstolo Paulo fala: olha, não quero que vocês sejam ignorantes quanto a isso, porque de modo nenhum nós precederemos estes que morrem. Não, no ressoar da última trombeta, eles serão transformados, eles serão ressuscitados, e nós subiremos juntos com Ele. A vida de Cristo é consolo para o meu e o seu coração, porque estamos aqui e podemos perder entes queridos, mas se eles estiverem firmados na palavra do Senhor, o nosso coração tem um grande consolo. Eu vou me encontrar com Ele novamente. Eu não sou como um ateu que não tem esperança. Para ele morreu, acabou. Não. Se o meu ente querido que anda comigo na mesma fé, na mesma caminhada, morrer e partir, a dor é momentânea, mas a alegria será eterna. Estaremos juntos, lá veremos o pai, lá veremos a mãe, lá veremos Abraão, Isaac, Jacó, todos os grandes da fé que também esperam a vinda de Jesus, nesse grande dia, para consolo do teu coração. Talvez você perdeu alguém importante, talvez perderá, irmãos, porque não somos passivos de não passar por perdas, passaremos por perda. Talvez alguém deixará saudade em nosso coração, talvez nós seremos saudade em algum coração. Por isso você filho, por isso você mãe, não cometa o erro de trazer mais peso à dor do seu ente querido, se afastando do caminho do Senhor. Porque aquele que não está firmado em Cristo, se morrer, não vai para o céu. Se morrer, vai para o inferno. Aquele que não tem, que não se arrependeu dos seus pecados, que não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando morrer, o seu destino não é o céu. Para ele não tem esperança na volta de Cristo. Ao homem é dado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Chegará um dia que os homens deverão prestar contas a Cristo. Aqueles que levaram uma vida de prostituição prestarão contas a Cristo. Aqueles que levaram uma vida de adultério prestarão contas a Cristo. Aqueles que levaram uma vida de roubo, de mentiras, de tráfico, prestarão contas a Deus. Mas nessa noite eu te chamo para fixar a tua fé, se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que a esperança na volta de Cristo faça parte do seu dia a dia, para que você não ande sem esperança, para que você se arrependa dos seus pecados e confesse que Jesus é a tua única saída, e que assim seja consolado o teu coração, recebendo o perdão dos teus pecados, recebendo o Espírito que é o penhor da nossa salvação, aquele que é capaz de purificar de toda maldade, de toda injustiça, que outrora eu também vivia em pecados, mas pela graça e misericórdia do Senhor, Ele me alcançou com laços de misericórdia, me chamou para a sua presença e está me purificando, assim como purifica cada um de nós, que crê e espera ansiosamente a sua volta. Em terceiro lugar, a volta de Cristo, irmãos, a esperança na volta dele, inspira santidade em nós. O apóstolo João, ele diz que qualquer que nele tem, qualquer que em Jesus tem esta esperança, a esperança de que ele volte, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Se eu espero Jesus voltar, eu preciso esperar em santidade, eu preciso esperar em renúncia, eu preciso esperar a volta desse grande e poderoso Deus, de maneira que eu possa ser achado
justo e fiel diante dele. Se falassem para você, o governador do estado passará em sua casa, como é que você reagiria? Certamente aquela louça que está lá por lavar, você já daria um jeito de limpar. Não vou fazer feio diante do governador. O governador chega aqui em casa, pega a louça suja, imagina um papelão, coisa feia. Aquele que está com o gramado um pouco mais alto, a mulher já ia dizer, vai cortar aquela grama, o governador vai passar aí. E o homem já ia cortar a grama, mesmo não querendo. Não, o governador está vindo, tem que ir. Só que o governador não disse que dia que viria. Ele só disse que viria passar na sua casa. Só que existe algo muito diferente entre esperar o governador do estado e esperar Cristo. Porque o governador do estado, eu não morro de amor por eles. Eu não morro de amor pelo governador do nosso estado. Se ele viesse, seria apenas para aparecer bem na foto. Só para não sair falando, ó, fui lá na casa do fulano, estava tudo sujo lá embaixo. Seria apenas para aparecer bem na foto. Não porque eu amo e anseio a volta dele. Mas você que espera a volta de Cristo. Você diz que ama. Eu o amo. Então eu não posso fazer as coisas para aparecer bem na foto. Eu tenho que fazer o que faço porque eu o amo. Porque eu quero agradar. Eu não posso viver mentindo porque eu amo a Cristo. Aleluia. E se Ele vir me pegar na mentira, eu fico para trás. Eu não posso continuar com palavras torpes. Eu não posso continuar invejando as coisas dos meus irmãos, porque o meu rei está vindo. Eu preciso me purificar de toda injustiça e de toda maldade. E isso eu demonstro de fato verdadeiro que eu amo a Deus. Se eu me purifico dessas coisas. Pedro diz que este mundo será tomado pelo fogo e destruído pelo fogo. E ele fala assim, ó, sabendo que todas essas coisas vão de ser desfeitas no mundo que nós vivemos, que tipo de pessoas vocês devem ser em santo e procedimento e piedade? Se você sabe que Jesus está voltando, que Jesus voltará, se você sabe que o tempo está cumprido, que não tem sinal nenhum mais para acontecer, que tipo de pessoa eu e você devemos ser? Religiosos que adentram aqui e saem daqui e permanecem a mesma coisa, domingo após domingo, culto após culto? Ou pessoas que diariamente são transformados à imagem e semelhança de Jesus? Porque é impossível, irmão, eu dizer que amo a Deus, espero a volta de Deus e permanecer nas mesmas práticas que eu era antes de conhecer a Deus, antes de adentrar aqui dentro. É impossível. Aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, purifique-se de toda a imundícia e espere confiante a volta do seu reino. Louvado seja o nome de Jesus. A maior evidência de que quem crê na volta de Cristo não é especulação, é evidência de transformação. Eu não fico especulando apenas as coisas que estão escritas para saber quando é que vai ser, que vai acontecer. Eu especulo e eu coloco em prática na minha vida, porque quando acontecer, eu estarei preparado. Não há tempo de nós nos prepararmos. Hoje, enquanto eu estudava de meio-dia, meu chefe, nós já vamos encerrar, meu chefe adentrou na sala e disse, está estudando? Eu falei, sim, estou estudando, hoje eu vou pregar. Ele disse, vai pregar sobre o quê? Eu falei, sobre a volta de Jesus. Ele as coisas estão acontecendo aí, os sinais estão se cumprindo. Eu falei, não, os sinais já se cumpriram, não há mais nada para se cumprir. A volta dele é iminente. Corra por sua vida. Não há mais tempo, irmãos, de nós nos prepararmos. A vinda do Senhor será como um ladrão, não há de ver aviso. Estamos preparados para encontrar com o nosso Deus? Porque é isso que devemos estar. Então, meus queridos, para nós terminarmos, tudo o que nós devemos fazer
deve convergir para Cristo. Ele disse que ia voltar. A sua palavra é fiel, confiamos nela. Ele consola aqueles que sofrem, porque ele já sofreu e ele venceu a morte. As tribulações aqui não são comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Isso aqui, irmãos, é passageiro. As catástrofes, passageiras. As perdas, passageiras. As consultas, os diagnósticos, passageiros. Chegará um dia que você não precisará mais procurar médico, porque o médico dos médicos já terá transformado o teu coração. Chegará um dia que você não dependerá mais de remédio para a ansiedade, para a depressão, porque o Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima, toda dor. Chegará um dia que você não ficará mais preocupado com a salvação dos teus filhos, porque eles já terão sido salvos e estarão para sempre com o Senhor. Chegará um dia em que as afrontas, as angústias cessarão, porque o Senhor já terá condenado os inimigos do povo dele. Chegará um dia que não entraremos mais aqui para adorar, porque estaremos com aquele que é único do louvor e adoração para sempre. Se coloque de pé. Aleluia. Breve terminaremos a nossa batalha aqui, irmãos, e para sempre vamos reinar. Todos os que são fiéis ao capitão da sua salvação hão de receber o galardão da coroa. Ele dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai, e recebereis a coroa eterna que você está preparada antes da criação. Está vendo como Ele controla todas as coisas? Porque antes que houvesse o mundo, Ele já sabia que eu e você estaríamos lá com Ele. Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu tenho um convite apenas para fazer. Você que ouviu essa palavra e quer entregar a sua vida a Jesus, quer confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, dê um passo de fé aqui na frente. Nós estaremos orando por você. Jesus está às portas. Ele virá. E há de ser que todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Crendo com seu coração e confessando com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. Não há pecado tão grande que o amor de Jesus não possa apagar. Não há distância tão longe que você esteja de Deus que a graça não possa te trazer para perto. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus e levar o Espírito para a sua casa, e assim como cada um de nós que aqui está, aguardar ansiosamente a esperança, estar fixado que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Não há ninguém? Oremos então, irmãos. Senhor Deus e Pai, para a glória do Teu nome foi pregado, Senhor, a Tua palavra. Que a Tua igreja, Senhor, possa estar cada vez mais fixada na esperança que o Senhor voltará. Nós aguardamos a Sua vinda, Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. Tu és poderoso e governa o mundo com a palma de Tuas mãos. Que o nosso coração seja consolado dia após dia, ó grande e poderoso Deus. Que as tribulações que enfrentamos, Senhor, sejam passageiras e que os nossos olhos estejam fixados na eternidade. Que a Tua igreja avance confiando em Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. Que as nossas mãos venham ser purificadas, que os nossos olhos venham ser purificados, que o nosso corpo tenha luz, para que tudo em nós seja luz, que todas as trevas que há em nós sejam dissipadas, que toda mentira seja arrancada e a santificação do Teu povo seja consumada. Nós aguardamos a Sua vinda, Jesus. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso amado, o amado da nossa alma.
nos fortaleça nos tempos de guerra. Receba a glória para si, receba o louvor e a adoração da tua igreja. Confirma, Senhor, a tua palavra nos corações. Nós te pedimos